O influenciador brasileiro Júnior Pena teve a fiança negada e continua preso pelo ICE. O caso ganha novos desdobramentos e preocupa os amigos e a comunidade brasileira em New Jersey. O número de turistas do Brasil nos Estados Unidos caiu, o que está afastando os brasileiros e qual o impacto disso na economia. Em Nova York, Mamdani ameaça aumentar o IPTU em 9,5% para tentar fechar um rombo bilionário nas contas da cidade. Na Inglaterra, o ex-príncipe Andrew é preso pela polícia britânica e o escândalo volta aos centros das atenções. E ainda, Donald Trump lança o chamado Conselho de Paz e mira diretamente a crise em Gaza. O Agenda 47 começa em 30 segundos. Com a extensão de cílios profissional, você acorda linda todos os dias. Sem rímel, sem esforço e sem perder tempo. Realçamos sua beleza com técnicas modernas, produtos de alta qualidade e total cuidado com seus olhos. Agende seu horário agora mesmo e descubra o poder de um olhar irresistível. Sampaio Ellen Beauty Studio, transformando olhares, elevando a sua beleza. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações e notícias que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando, claro, os pontos que atingem diretamente as nossas comunidades e também a política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Pela SPT Television e SIC Internacional, a gente chega até você aqui nos Estados Unidos e Canadá. E também estamos no nosso stream SPT Plus. E se você ainda não baixou o SPT Plus, faça isso agora mesmo. Aponte o telemóvel para esse QR Code aqui e você vai entrar numa plataforma em língua portuguesa para que você possa ter acesso a conteúdos que façam aí a sua diversão e você fique também bem informado, porque tem notícia, entretenimento, novela, tem tudo. De Portugal ao Brasil, a SPT Plus tem conteúdo para o seu gosto. Estamos também presentes no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com você, aonde quer que você esteja. O influenciador brasileiro Júnior Pena, preso nos Estados Unidos pelo Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, no fim de janeiro, teve o seu pedido de fiança negado em uma audiência na semana passada e segue detido pelo ICE. A informação foi divulgada na última quarta-feira, dia 18 de fevereiro, pelo amigo e também influenciador, que é policial, Michael McDowell, em um vídeo publicado nas redes sociais. Ele diz que semana passada, infelizmente, o Júnior teve uma corte em que a juíza negou seu direito à fiança. Não quer dizer que é o fim da caminhada. Geralmente a fiança é negada por dois motivos. Primeiro, porque você é considerado uma pessoa perigosa, que já cometeu vários crimes e tem ficha na polícia. Segundo, porque eles não creem que você vai comparecer às cortes futuras, que vai embora do estado ou ficará foragido, explicou o policial Mike Doe. De acordo com ele, a próxima etapa será apresentar uma apelação para que outro juiz de imigração analise o pedido. Caso a fiança volte a ser negada, os próximos passos dependerão da orientação da advogada contratada para o caso de Júnior Pena, que foi detido pelo ICE no dia 31 de janeiro e está num centro de detenção em Newark, o Delaney Hall, no estado de New Jersey. O influenciador mora nos Estados Unidos desde 2009 e soma mais de 490 mil seguidores no Instagram e mais de 2 milhões no TikTok, onde publicava conteúdo sobre imigração e rotina no país. Segundo Michael McDowell, a prisão ocorreu em razão de um problema administrativo relacionado a uma audiência migratória. Mike afirmou que Júnior não possui ordem de deportação e nem tem carta de deportação alguma. Ainda de acordo com o relato, o influenciador teria recebido autorização anterior para dar continuidade ao processo imigratório dentro do país, mas deixou de comparecer a uma audiência que teria motivado essa detenção. Vamos agora ver um vídeo do Mike McDowell falando da situação do Júnior. Hoje vamos falar um pouco sobre o caso do Júnior Pena. Primeiramente,
Muito obrigado por todas as mensagens, todo o carinho, suporte, todas as orações. Com a vida do Júnior, uma pessoa que ajudou tanta gente dentro da nossa comunidade. E sim, semana passada, infelizmente, o Júnior teve uma corte onde que a juíza negou o seu direito à fiança. Não quer dizer que é o fim da caminhada. Geralmente, a sua fiança é negada por 2 motivos. Uma, porque você é considerado uma pessoa perigosa, já cometeu vários crimes com a ficha na polícia. Segundo, é porque eles não creem que você vai comparecer nas cortes futuras, porque você vai embora do estado, você vai ficar foragido. Por diversos motivos, eles podem declarar e fazer esse argumento. Ou você já teve uma corte antes, que você não compareceu, eles também podem usar isso contra você. Então, a próxima etapa agora, já que foi negado na primeira vez, é fazer uma apelação, onde que você pede outra corte, com outro juiz, e apresenta ali o caso para esse juiz. Esse juiz vai determinar se você realmente vai ter direito à fiança ou não. Se na segunda corte ele não tiver direito à fiança, eu não sei qual é o próximo passo a ser tomado. Isso a advogada vai ter que esclarecer. Se ela autorizar, eu passo para vocês. A única coisa que eu posso falar nesse momento é que a fiança foi negada e agora é correr atrás de outra audiência com o juiz de imigração e tentar novamente. Deus abençoe. Novamente, muito obrigado pelo carinho, por todas as orações. Estamos aqui, um torcendo pelo outro. Tchau, tchau. O Júnior Pena, ele ficou conhecido nas redes sociais por defender posições alinhadas ao bolsonarismo e por declarar apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em vídeo publicado nas redes sociais, antes de ser preso, Júnior Pena chegou a minimizar as preocupações com a questão imigratória e com quem seria um alvo dessa questão que o Trump adotou com bastante rigidez e chegou a defender o presidente Donald Trump. Agora vamos contar outra história de uma avó imigrante cubana que segue detida há cerca de 9 meses pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, no centro de detenção de Eloy, no Arizona, e sua família acusa que a demência dela piorou dentro da custódia migratória. Júlia Benites, de 79 anos, atravessou a fronteira para pedir asilo, mas desde que foi colocada na detenção obrigatória, ela tem apresentado confusão mental constante, lapsos de memória e desorientação. Segundo parentes, a filha afirma que a mãe muitas vezes não sabe onde está e vive perguntando quando vai ser liberada. Familiares relatam que a rotina de detenção agravou não só a demência, como também condições como diabetes e hipertensão, enquanto defensores dos direitos dos imigrantes chamam a atenção para a falta de cuidados especializados para idosos em unidades do ICE. Organizações vêm denunciando o crescimento de pessoas idosas em centro de detenção e pedem alternativas à prisão, como liberdade humanitária ou monitoramento supervisionado, por considerarem as instalações inadequadas para quem tem problemas de saúde graves. O ICE, em declaração geral, afirma que oferece atendimento médico conforme normas federais e avalia pedidos de liberação caso a caso, mas não comentou especificamente o caso de Júlia. E o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o DHS, publicou nas redes sociais uma crítica direta aos democratas, dizendo que a administração Biden teria permitido a entrada em massa de imigrantes latinos sem documentos, citando percentuais como 8% da população da Nicarágua, 7% de Cuba, 6% do Haiti e 5% de Honduras, entrando ilegalmente no país. A publicação, no entanto, não mostra a fonte desses números. Especialistas alertam que dados oficiais usados pelo governo, como a das Alfândegas e Proteção de Fronteiras, conhecido como CBP, contam encontros na fronteira e não entradas confirmadas de pessoas vivendo no país. Inclui casos em que a mesma pessoa é registrada mais de uma vez ao tentar cruzar, sem garantia de que todos ficaram. Oficiais confirmam que houve um aumento de encontros com imigrantes na fronteira sul entre 2021 e 2023, incluindo de cidadãos de países como a Nicarágua, Cuba, Haiti e Honduras. Mas essas estatísticas não equivalem necessariamente à entrada definitiva e nem confirmam a percentagem divulgada pelo DHS sem a fonte. O debate sobre imigração segue quente nos Estados Unidos, com republicanos usando números de redes sociais para pressionar por políticas mais rígidas, enquanto analistas pedem dados oficiais, completos e contextos antes de tirar as conclusões.
E os Estados Unidos divulgaram dados sobre o turismo internacional em 2025. E o Brasil não está entre os principais emissores de turistas ao país neste ano. Segundo o National Travel and Tourism Office, o México lidera com 16,6 milhões de visitantes, mais de um quarto de todas as chegadas internacionais ao país. Mesmo com forte presença historicamente em destinos como Flórida, Nova York e Califórnia, o Brasil não conseguiu voltar a figurar entre os países que mais enviam turistas aos Estados Unidos em 2025. Antes da pandemia, o país chegava a enviar mais de 2 milhões de visitantes por ano. O levantamento aponta que essa saída do topo decorre de fatores como dólar alto, passagens aéreas caras e cenário econômico difícil, e além da exigência de vistos que pesam na decisão da viagem de brasileiros. Esses visitantes tinham gastos médios elevados por viagem em torno de $4 mil, impulsionando setores como hotelaria, varejo e parques temáticos, especialmente em cidades como Orlando e Miami. O resultado não afeta só números, mas também negócios que dependem do público brasileiro no mercado americano. Especialistas dizem que para recuperar espaço será preciso melhorar a facilidade de viagens e estratégias de promoção internacional no país. E o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, anunciou um plano que pode deixar o bolso do contribuinte mais caro. Milhões de moradores para fechar um déficit de $5 bilhões no orçamento da cidade. Ele propõe um aumento de 9,5% no imposto sobre propriedades, algo que não acontece há décadas na cidade maçã. Mamdani chama essa medida de último recurso, deixando claro que quem primeiro quer os estados que taxassem os mais ricos e as grandes empresas, e ainda que a cidade de Nova York receba mais dinheiro de volta do governo estadual para equilibrar as contas que estão em déficit. A ideia tem gerado forte reação de líderes locais, donos de pequenos negócios, que dizem que um aumento desse tamanho pode prejudicar famílias de classe média e apertar ainda mais o custo de viver na cidade. Mamdani insiste que prefere taxar bilionários e milionários e grandes corporações para bancar serviços públicos. Mas se a alternativa não avançar, a alta de imposto sobre imóveis pode ser realmente inevitável. O rei da Dinamarca, Frederik, chegou a Nuuk na última quarta-feira, dia 18 de fevereiro, a iniciar sua segunda visita à Groenlândia em um ano, ressaltando a unidade com o território dinamarquês diante da investida do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para adquirir a Ilha Ártica. E nesta quinta-feira, a polícia britânica confirmou a prisão de Andrew Windsor, anteriormente conhecido como Príncipe Andrew, sob suspeita de má conduta em cargos públicos. A detenção foi feita pela Thames Valley Police, em sua residência no leste da Inglaterra, na manhã de hoje, quando ele completa 66 anos. Autoridades afirmam que o príncipe Windsor foi preso enquanto investigam se ele pode ter compartilhado informações confidenciais do governo com o financista condenado Jeffrey Epstein durante seu tempo como enviado comercial do Reino Unido. Relatórios mostram que documentos oficiais de viagem a países como Hong Kong e Vietnã podem ter sido repassados indevidamente. A polícia também realizou buscas em sua propriedade em Norfolk, em Berkshire. Ele permanece sob custódia enquanto o inquérito progride. Este episódio marca um momento histórico, pois é raro que um membro da família real seja detido pela lei britânica. O rei Carlos III declarou que apoia completamente a investigação e reforçou que ninguém está acima da lei. As autoridades pedem cautela na cobertura enquanto as investigações continuam abertas. Vamos continuar acompanhando este caso. As negociações de paz entre Ucrânia e Rússia em Genebra terminaram na última quarta-feira, 18 de fevereiro, com apenas 2 horas de reunião, com o presidente Volodymyr Zelensky descrevendo como difíceis e acusando inclusive a Rússia de atrasar deliberadamente o progresso rumo a um acordo para encerrar uma guerra que já dura 4 anos. After just 2 hours, peace talks between Ukraine and Russia ended in Geneva on Wednesday. Ukrainian President Volodymyr Zelensky described the negotiations as difficult and accused Russia of deliberately delaying progress toward a deal to end the 4-year-old war.
The 2 days of US-mediated talks took place as US President Donald Trump has suggested it was up to Ukraine and Zelensky to ensure the talks were successful. Zelensky has said it is not fair that Trump has publicly called on Ukraine, not Russia, to make concessions in negotiating terms for a peace plan. Ukrainian officials have been pushing for greater involvement of Kyiv's European allies in the process. Rostem Umarov, the head of Kyiv's negotiating team, said the second day had been intensive and substantive. Both sides were working toward decisions to be sent to their presidents, he said. Russia's chief negotiator, Vladimir Medinsky, told reporters talks were difficult but businesslike and further negotiations would be held soon, without specifying a date. Russia continues to bomb Ukraine's energy systems in the depths of winter. Ukrainian officials have routinely accused Moscow of negotiating in bad faith. The Geneva meeting follows 2 rounds of US-brokered talks in Abu Dhabi. The two sides remain far apart on key issues such as control of territory in eastern Ukraine. Zelensky said any plan requiring Ukraine to give up territory Russia had not captured would be rejected by Ukrainians if put to a referendum. Russia occupies about 20% of Ukraine's national territory. Hundreds of thousands of people have been killed, millions have fled their homes, and many Ukrainian cities, towns and villages have been devastated by the conflict. E a Casa Branca disse na última quarta-feira que era do interesse de Cuba fazer mudanças significativas em breve, mas não chegou a pedir uma mudança na liderança do governo de lá. What is a successful outcome for the U.S. that the U.S. wants to see in Cuba? Is there anything less than regime change that would be considered success? I think, as Secretary Rubio has articulated and the President himself, we obviously want to see flourishing and prosperous democracies all over the world, especially in our own hemisphere. I'm not dictating any actions the United States may take to get there, but of course that's in the United States' best interest to have Cuba be a truly free and prosperous democracy. Unfortunately, right now, that is not the case. They are a regime that is falling, their country is collapsing, and that's why we believe it's in their best interest to make very dramatic changes very soon. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sediará uma reunião do Conselho de Paz nesta quinta-feira em Washington, onde anunciará que os Estados-membros prometeram mais de 5 bilhões de dólares para a reconstrução e esforços humanitários em Gaza. President Trump will host a Board of Peace meeting at the Donald J. Trump Institute of Peace, where he will announce that member states have pledged more than $5 billion towards the Gaza humanitarian and reconstruction efforts, and have also committed thousands of personnel to the International Stabilization Force and local police to maintain security and peace for Gazans. $5 billion. Who exactly will be in charge of managing this money? Would that be the president himself making the final decisions on how these funds are spent? It will be the Board of Peace, which the president is, of course, the chairman of, but all of the member parties, I believe, will have votes on the funding. And then, of course, there is that technocratic layer underneath the official Board of Peace with the member countries that will be making decisions as well. So if you just go back and look at the first event that we had where we sort of unveiled the structure of the Board of Peace, that structure remains in place, and they'll be overseeing the funds that will be announced tomorrow for their reconstruction and humanitarian efforts. E o presidente Donald Trump discursou nesta quinta-feira na reunião inaugural do chamado Conselho de Paz, realizado em Washington, no prédio do Instituto da Paz dos Estados Unidos. O encontro reuniu representantes de 40 países e teve como foco a reconstrução de Gaza e na criação de uma força internacional de estabilização. Segundo a agência de notícia Associated Press, Trump disse que 9 países prometeram cerca de 7 bilhões de dólares para a reconstrução e que os Estados Unidos vão colocar mais 10 bilhões de dólares. A mesma reportagem afirma que 5 países se comprometeram a enviar tropas e que o Egito e a Jordânia devem ajudar no treinamento de policiais para esta missão, com a primeira atuação prevista para a região de Rafah. A iniciativa, porém, enfrenta a resistência de alguns aliados, com receio de sobreposição do papel que a ONU já exerce. What we're doing is very simple, peace. It's called the Board of Peace, and it's all about an easy word to say, but a hard word to produce, peace. But we're going to produce it, and we've been doing a really good job, and some of these leaders
that are with us have helped me very much during just this first year. We have a first year like probably no other ever. Today is a tremendous honor to welcome you all to the United States Institute of Peace for the inaugural meeting of the Board of Peace. Very important. I believe it's the most consequential board, certainly in terms of power and in terms of prestige. There's never been anything. E Las Vegas, uma cidade impulsionada pelos gastos de lazer, registrou sua maior queda anual de turistas fora da pandemia em 2025. Segundo autoridades das convenções e visitantes de Las Vegas, autoridades, analistas e trabalhadores e visitantes citam uma mistura de desconforto político e planos de viagens mais cautelosos para o declínio. Las Vegas tour guide Michael Hillman says the city feels noticeably different on weekdays. Normally I used to walk through here and see hundreds of people, even on the regular days, Mondays, Tuesdays, and Wednesdays. But now Monday, Tuesdays, and Wednesdays, small. Las Vegas drew about 3.1 million fewer visitors in 2025, a 7.5% drop. It's the sharpest decline outside the pandemic since record-keeping began in 1970, according to the Las Vegas Convention and Visitors Authority. While conventions are holding up and weekends may still feel like peak Vegas, the weakness is leisure. Higher-income travelers keep booking, while households feeling the pinch pull back. And in a city powered by leisure spending, that shows up in hotel pricing, flight schedules, and paychecks. Officials, analysts, workers, and visitors cite a mix of political unease and high prices for the decline. We're kind of calling it the Trump slump, to be honest with you. Joe Spica is a bellman at the Cosmopolitan of Las Vegas and a union shop steward. We've lost our international travelers, we've lost Canadians, we've lost you name it. On top of that, the amount of people that are coming here, they're just not spending as much. Cirium data shows U.S. carriers have about 7% fewer seats scheduled into Las Vegas for the first quarter of 2026 than a year earlier. International visitors matter disproportionately because they stay longer and spend more. And they're pulling back too. Canadian carriers have cut capacity for the quarter by about 30%, as some Canadians have shown greater reluctance to make the trip south amid political tensions, including fallout from U.S. tariffs and immigration-related policies. Officials and executives say Las Vegas is coming off 2 straight record years and is now settling into a more balanced market. The shift is most visible in the middle of the week, when hotels build steady volume. CoStar Group data shows midweek revenue per available room fell about 11% in 2025. MGM Resorts this month said profit and revenue at its Las Vegas resorts fell in the fourth quarter of 2025, citing outside weakness at its value-oriented properties, even as executives say trends are improving into 2026. Economists say the next test comes this spring, as households book summer travel. Southern California tourism is the lifeblood for Las Vegas across the board. Ted Papageorge, Secretary-Treasurer of the Culinary Workers Union Local 226, said there are already signs those customers are staying away. This whole tariff question, this question of the cost of living, this militarization of the whole immigration policy, in addition to tough stance on travel and tourism into this country, has just become a perfect storm. With the top 10% of earners driving consumer spending, economists warn recession risks can rise if affluent, market-linked spending suddenly cools. Give a little kiss if you want. E às 6h30 da tarde, após o Jornal das 6 na SBT Television e SIC Internacional, a gente traz os assuntos que mexem com a nossa comunidade, as histórias que importam de verdade e as informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Se não conseguir assistir nesse horário, não tem problema. Às 7 da noite, o jornal está completo no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Dá para ver, rever, compartilhar com quem precisa ficar sempre bem informado. Confira. O Jornal das Comunidades começa em clima de carnaval, tomando conta até da neve no Canadá. Brasileiros transformaram Quebec em avenida com muito frevo e samba.
Ainda no Canadá, uma brasileira socorre uma vítima de acidente e descobre que estava ajudando outra brasileira. Em Massachusetts, a comunidade se mobiliza para o 30º Dia dos Imigrantes na State House. E um brasileiro preso pelo ICE foi convidado para um discurso da União em Washington, D.C. Em Somerville, Massachusetts, uma família enfrenta despejo e recebe apoio da comunidade. Tem também o caso da babá brasileira, condenada a 10 anos por duplo homicídio, e o pedido de solidariedade para levar o corpo de Bela para casa. Estudantes debatendo imigração na Flórida, ex-goleiro processado por fraude e cobra brilhando na ONU. E a nossa agenda cultural com carnaval de ponta a ponta nos Estados Unidos. É notícia com responsabilidade, com credibilidade e com o olhar de quem vive a nossa realidade. Te espero logo mais para assistir o Jornal das Comunidades. Lembrando que se você também não conseguir ver lá, você pode ir, sabe aonde? No nosso SPT Plus, porque lá tem muito conteúdo de qualidade e o melhor na nossa língua. SPT Plus, faça logo o seu download e assista o melhor na melhor plataforma de streaming em língua portuguesa. Muito obrigado pela sua audiência, conto com vocês sempre a assistir nossos conteúdos e até amanhã no mais um Agenda 47.